Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um Papo de Crente. E hoje, conforme o título, para você, Jesus foi 100% Deus, Jesus foi 50% Deus, 50% homem ou 100% homem. Estamos ao lado de Givanildo e vamos falar logo após a vinheta. Antes de começar a falar sobre o assunto, por favor, se inscreve no canal, clique em curtir nossos vídeos e nos acompanhe. Pode ter assuntos interessantes para vocês aí, vamos falando sobre ele, tudo bem? Não esquece de deixar seu comentário. Bom... Essa vai pra mim, né? Já tem um assunto aqui que nós não temos como um acordo, eu achei interessante eu falar dele, porque quem ganha é um todos, né? Para você, meu pastor, meu irmão Gil, Jesus, pastor, o Messias, bispo agora, se nomeou, que legal, é que eu bote a mão na cabeça. Para você, Jesus, o Messias, o vinho, o caminho, a verdade, a palavra viva, ele foi 100% Deus, foi 50% Deus, 50% homem, ou foi 100% homem? Me responda aí. Eu tô sentindo que você quer promover um debate aqui. Mas hoje vai ser. Eu tô sentindo eu nem me lembro, a gente falou isso aqui antecipadamente, rapidinho. Eu fiz uma pergunta aí, comecei o vídeo e é sempre assim, adoro quando faço isso. E você tá muito seguro desse assunto. Mas não se esqueça que eu sou teólogo, tá? Ah, tudo bem, vamos ver com a base. Vamos lá. Eu, particularmente, com o pouco conhecimento que eu tenho, acredito que Jesus, sim, ele veio como 100% homem. Sim. Tudo bem. Absoluta certeza sobre isso. Pronto, isso aí você não tem nenhum... Me diga isso, só por que você acredita nisso? Primeiro fator. Sim. Para que possamos entender o que de fato eu estou aqui afirmando, tá? Até porque eu cresci ouvindo e até pregando que Jesus veio 100% homem e 100% Deus. Sim. Mas olhando para o aspecto e o propósito da sua vinda, eu entendi que ele veio 100% homem. 100% homem. Até porque... Pode levantar suas bases mesmo. Porque senão... Vai. Não pode mitologia, tá? Não vou entrar em mitologia. Vamos falar de Bíblia e de desafios. Se ele viesse com alguma porcentagem divina, sim, acreditamos que ele iria utilizar desse poder para si próprio. De natureza que a intenção dele de vir para a Terra foi de exatamente salvar a humanidade, não de se salvar. Aí a pergunta que não quer calar é: Jesus fazia milagres? Será que os milagres que ele fazia era porque ele era filho de Deus? Porque ele tinha 50% divino? Não. Na verdade, essa questão de operação de milagres, isso se trata de dons. Sim. Você pode ter dons. Eu posso ter dons sem ser Deus. Tudo bem. Tô entendendo, já. Não, quer saber? Não, tô entendendo. Por que você está me estudando? Vai, fala. É porque você veio com algum checkmate. Você queria que eu começasse o vídeo? Eu poderia falando, mas vamos lá. Vamos dar continuidade. Eu vou deixar. Beleza, o ponto de vista dele. Eu vou deixar você muito à vontade. Vai. Aí a pergunta diz assim, aí as pessoas falam assim: Jesus operava milagres porque ele era 50% Deus. Jesus era 50% homem porque ele teve fome, porque ele teve sede, porque ele dormiu, porque ele chorou. Enfim, não tem possibilidade alguma de Jesus ter vindo a essa terra como Deus. Não tem, né? Não tem. Tudo bem. Eu passo a bola para você. Eu tô curioso para te ouvir porque nada foi ensaiado. Isso é que é legal. Bom, vamos lá. Hoje eu saí a fazer as contradições do que ele falasse. Só pensando, diga. Dependendo do que você vai falar, eu vou me levantar. Não pode. Agora tem que continuar até o fim. Tá preparado? Vai perder a fé? Não entendi. Bom, vamos lá. Ele fala isso com todas as bases nas escrituras. Tudo bem? Ponto. Isso é uma realidade. Você leu sobre isso. Estudei. Vamos falar só brandamente as características e as formalidades de Jesus. Vamos começar? Nerd que tá falando. Não, vou falar assim, por mim mesmo, para ficar mais claro e você conseguir contradizer. Tranquilo? Tá bom. Bom,
Eu, particularmente, nunca vi ninguém transformar água em vinho. Você já viu? Não, mas assim, isso é dúvida minha. Não, pode continuar. Você já ouviu alguém fazer isso? Até então, tô de boa. Ah, caramba. Os ossos de Elias ressuscitou morto. Mas você viu algum ser humano fazendo isso? Transformando água em vinho? Não, né? Andar sobre as águas eu também nunca vi. Então... Pedro. Eu nunca vi. Oi? Eu nunca vi. Ok. Eu não conheço nenhum super-humano que tenha feito tais feitos posteriormente à morte desse pessoal todo. E a gente tem essa descrição escrita na Bíblia. Então, se porventura asas, vocês acreditam em asas. Vocês já ouviram alguém com asas? Não, porque está escrito. Então vocês creem, nós cremos muitas coisas com base na Bíblia. Verdade. Tranquilo? Então vamos colocar a Bíblia como um conto de fadas. Porque, em referente àquele conto de fada, você nunca viu essa veracidade. Nada é verossímil nos dias atuais da Bíblia. Nada. Até o Deus que fazia determinadas, em geral, feitos nos dias de hoje não faz. Então, me faz entender que a Bíblia é um conto de fadas, não desmerecendo, porque eu leio, estudo e pratico, mas entendendo que todos os feitos nelas, ocorrido nela, não existem nos dias atuais. Ponto. Me faz entender, então, que era ficção. Vamos colocar assim para não chegar a desmerecer Jesus. Tudo bem? Fique à vontade. Pronto. Um salvador da humanidade sendo homem, qualquer homem poderia ser? Só o que estava escrito lá. Não. Não? Ninguém pode ser salvador, a não ser essa personificação. Hoje temos bebê de proveta, então você pega um espermatozoide e fecunda alguém. Sim. E essa pessoa não. Como é que faz uma fecundação se não for divino? E aí vem agora eu vou entrar um pouquinho mais profundo. Não tem que implantar isso naquela época não existia, tá? Ah, ok. Aí eu vou passar a contar, será que Maria foi virgem mesmo? Não vou falar sobre isso, né? Foi filho de José mesmo. O inimigo é sujo. O inimigo é sujo. É interessante que vamos detalhes. Você está muito para o lado da ciência do que... Não, estou trazendo as informações, eu só estou pincelando. Você tem o direito. É óbvio, a gente tem o direito de conversar aqui. Então assim, bom, alguns feitos que Jesus fez, alguns feitos que Jesus fez, cabe muita ficção. Nenhum outro homem fez. E aí a gente distorce algumas informações, digamos, Jesus perdoou toda a humanidade e por meio dele é o caminho para a salvação. Ninguém mais é. Ninguém mais é. Alguém é o caminho para a salvação? Não é. Claro que não. Então, nessa pessoa existiam algumas potencialidades que ninguém consegue fazer. Justamente. Fatos e feitos. Ele sabia, estava presente no Pai, foi uma pessoa que conversava com Deus e Deus respondia com veemência, se ausentava e em muitos outros casos tem muitos efeitos especiais na Bíblia que não acontecem na vida atual. Sempre na Bíblia, a gente acredita na Bíblia, a gente tem fé por dados. Vocês acreditam e nós acreditamos nas coisas que aconteceram porque existe uma palavra descrita que aquilo aconteceu. Cabe de fé acreditar ou não. Na prática atual isso não existe. Nenhuma das informações você vive. Isso falando dos efeitos especiais, das coisas. Tratando Jesus como uma pessoa que ele fala que era 100% homem. Nenhum homem faz o que Jesus fez. Bom. Dá os versículos do capítulo, mas pode não, falar. Eu sei que você entende. Eu vou fazer só uma pergunta para você. Vai lá, pode fazer todas. Será que Deus em si não tinha o poder de resolver tudo? Interessante, né? É colocado sempre Deus nessa colocação e Deus tinha poder de resolver tudo. Todas as pessoas têm problema de resolver tudo. Deus tinha ou não tinha? Por que Deus nunca fez, né? Teoria e prática. Tem na Bíblia que Deus nunca se contradiz, claro. Mas Deus nunca se contradiz, não é isso? Mas Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele se arrependeu de ter feito a humanidade. Não descrita a nossa palavra. Não foi nessa condição. Não, mas me explica então qual foi. Quando a Bíblia fala que Deus ele se arrepende, foi por causa do comportamento. Não em ter ele deixa de se arrepender de a humanidade? Ele não se arrepende de ter feito o homem. A descrição ele se arrepende por causa da prática do comportamento do homem. Não, ele não sabia de todas as coisas, ele poderia ter veemência. Justamente. Então essa figura de Deus não existe nessa conotação. Se você tirar Deus, a humanidade continua perdida. Eu tô achando que você tá posto. Se você tirar Deus, a humanidade continua na mesma direcionamento. Não vamos fugir do foco. Beleza. Jesus, ele veio como homem. Sim. Tira a Bíblia, quem foi que andou sobre as águas? Algum homem, hein? Pedro. Tira a Bíblia.
Quem foi o homem que andou... Eu tô falando de... Tá interessante que Você Pedro... é crente. Eu sou muito. É porque tem vertentes que eu não preciso acreditar. Verdade. Isso é um fato. Isso aí não... E até quem está nos assistindo agora não Descredibiliza. Não tem obrigação de acreditar, né, porque é crença. Você também pode fazer o comentário baseado no que nós estamos falando. Vocês acreditam em gnomo? Não. Entendeu? Mas você tem que entender que em gnomo está escrito uma coisa, fadinhas, tudo que é metafórico está escrito. Você não viu. E aí existe agora a especulação. Exemplo, eu vi na internet que tinha um cara que curava. Uma pergunta, Marcelo. Na prática era mentira. Na prática era mentira. E assim, eu parei muito tempo para estudar sobre o tipo de cura que ele fazia. Ele arrancava câncer, ele tinha umas coisas muito, muito horríveis. Assim, mas cabia a mim saber se a interpretação do que ele fazia era com base bíblica e se é religiosa. O que Jesus fez? Curou um cego. Eu nunca vi, até os dias de hoje, perdoe minha ignorância, alguém curar um cego. Fora da Bíblia. Na Bíblia tem vários relatos de milagres. Entendeu? Inclusive tem coisas que até agora ninguém explica. Exemplo, o que foi visto sobre a montanha com 6 asas? Você já viu algo assim nos tempos atuais? Ou a pessoa tem que estar muito drogada para poder começar a ver coisas e coisas surreais? A existência daquilo é meio complicado. Transformar Jesus em um homem fazendo tais feitos já é complicado. Mas é aí que entra a questão dos dons. Dos dons. Sim. Marcelo, vamos falar de dons então? Marcelo, peraí. Vamos lá. É melhor deixar os dons para outro vídeo. Os apóstolos foram homens comuns como nós. Beleza. Você está falando da Bíblia, Calma. Eu não posso fugir. Eu sou um pastor. Mas se você tirar a Bíblia, a minha regra, nada aconteceu nos Mas a minha regra de fé é baseada na Bíblia. A minha também. Pronto. Os apóstolos eram homens naturais. Sim. Que faziam milagres. Sim. E mesmo fazendo milagres, eles não eram deuses. Sim. Eles eram dotados de dons espirituais. E esses dons espirituais Caramba, que coisa davam legal. a capacidade Você a acabou de esses homens afirmar naturais. que quando a pessoa tem um dom espiritual que não é desse plano, ele está usando um artifício. Capacitação espiritual dada por Deus. Vamos entender rapidinho. Jesus Seria melhor você dizer, na minha perspectiva, que o dom espiritual é humano. Porque aí Jesus não entraria no plano espiritual para utilizar um dom. Não. Porque, entenda bem, se um homem que não tenha conhecimento sobre o que é espiritualidade tem a capacidade real de transformar uma água em vinho, ou, enfim, andar sobre as águas, isso é uma atribuição que um ser humano fisicamente consegue fazer. Isso aí é humano. Então, para que eu tenha um mecanismo de utilizar os feitos que com notação espiritual, eu estou indo para outra dimensão para trazer o que lá é natural aqui no plano. Então, você está usando um mecanismo. Exemplo, um homem tem capacidade de construir uma casa. Não precisa de dom espiritual para isso. Concorda comigo? Mas, olha só, para você curar alguém tem que usar dom espiritual. O dom espiritual é outra dimensão. Sim. Então você está utilizando artifício em outra dimensão. Jesus não foi 100% Deus, porque muitas coisas quem fazia, ele fazia. Ele não foi 100% Deus. Não, então Jesus não foi 100% Deus. Porque ele usava do outro plano, atributos que favorecem ele na humanidade. Mas essa é a questão. E outra coisa, não cabe ninguém ressuscitar. É que você não está tendo um discernimento do que é humano e do que é espiritual. Mas não, eu vi você aqui. E por que você fez a bolha? Só porque vai lá. Precisamos ter o discernimento do que é humano para o que é espiritual. É sabido de todos nós que homens que andaram nessa terra, a exemplo de Elias, fez fogo do céu cair. O cara era humano, ele não era um Deus. É sempre no livro de conto de fadas. Mas ele não era um Deus, cara, era humano. Tinha a figura do diabo, tinha a figura das guerras angelicais, todas as figuras. Então, metaforicamente, a gente tinha que acreditar na Bíblia. Isso não é uma contestação. Olha o que eu estou te dizendo. Quando você tira a Bíblia de circulação, do meio da base, você tem uma Bíblia, você tem uma vida que não tem nenhuma atribuição radical dessa forma. Um efeito especial, uma coisa de uma conduta. Não existe. Se você tirar a Bíblia, o que você fala com base na Bíblia, não base em um livro que algumas pessoas não acreditam e outros sim. Então você está falando de uma coisa que está lá. Quando você traz a figura do Messias para cá, o Salvador, o Filho de Deus, o que não queria ser vencedor e venceu, e daí por diante, todas as Escrituras, está com base nas Escrituras. Agora, o que todos querem saber, você entende que Jesus veio 100% Deus? Não veio 100% Deus. O que é que você entende sobre isso? Fisicamente ele foi um homem. E todos os dons, todas as coisas que ele utilizou aqui junto com a humanidade
são coisas do meio espiritual. Ele Então conseguia você- ter interligação nisso e falava com todas as pessoas que existe essa possibilidade. Então você contestou o vídeo todo para acreditar no que eu acredito. Que Jesus não foi 100% Deus. Entendi nada agora. Você acredita que Jesus foi 100% homem. Isso. Eu não acredito que Jesus foi 100% homem. E acredita em quê? Jesus foi metade de coisa, ou então 100% das duas potencialidades. Peraí, você acredita em quê? Que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. O todo o tempo. Sério? Com certeza. Jesus foi 100% homem quando você entende que ele não sentiu fome, sentiu sede, as coisas, atribuições humanas, físicas. Mas as coisas metafísicas, as coisas que não são desse plano, ele utilizou de outro artifício. O qual ele informa que no lugar onde ele vem, não existe dor, não existe problemas em geral, parece até um local perfeito. Então todas as pessoas querem ir para lá. É o coach do paraíso. Deixa eu te falar uma coisa. Gostei dessa. Olha só. Mais um motivo por que Jesus não veio como um Deus. Perfeito. A intenção de Deus sobre a humanidade é de julgamento. Sempre, isso é que eu falo sobre. Se Jesus viesse sobre a terra como um Deus, ele viria para julgar. Não. Sim. Aí você está Certamente que sim. Você está querendo igualar Não. Deus como Jesus. O sacrifício teria que ser humano. Não. Sim. Aí você está dizendo assim para mim, pelo menos eu Jesus tô entendendo. veio para morrer. Não, Jesus veio para criar o caminho de chegar a Deus. Ele veio para morrer. Então, Porque o caminho só daria início através dele. Ele quem era o Salvador. isso, então o papel dele não é ser de Deus, jogador, ele é advogado. Mas escute, como advogado ele precisava defender as nossas causas. Por Sim. exemplo, se ele vem como Deus, certamente não teríamos oportunidade de Ele salvação trabalha como advogado para quem? para nos defender De quem? da ira de Deus. Sim. Então Deus é um segundo ser. A vontade de Deus é de nos aniquilar. por causa mas dos ele não nossos vem sem pecados. julgamento, isso é um E fato. isso você percebe desde o Antigo Testamento. Sim, concordo. Dilúvio, Esse cara rasgou o Sodoma e véu. Gomorra. Esse cara dividiu o calendário. Você percebe que Deus não está satisfeito com a humanidade. Deus Por causa erraria dos em seus- matar a humanidade? Como é? Deus erraria em matar a humanidade? Claro que não. Ah, e por que Jesus veio com o papel ao contrário ao que ele fez? Para dar uma oportunidade Pra humanidade, É por isso, mas é por isso que ele não veio como Deus. Não, é por isso, não. Quase Olha, que eu- ele ia falar língua. Isso é um dom humano? O homem fala fisicamente, mas de onde vem isso? É a língua dos anjos? O anjo deve estar perguntando: o que você falou aí, velho? Não vou com raiva que eu dei um cheque mais de você. Eu achei que. Cara, isso. Beleza, a ideia Se Deus desse na terra, ele ia te aniquilado tudo. é como se Deus não tivesse a terra é nele. Escute, claro que sim. Então, Mas a possibilidade de uma oportunidade para ser salvo e aceito por Deus, Jesus tinha que vir como homem. não, isso é um fato. O que ele fez, é por isso que, vamos falar agora, abrir só uma vertente, é por isso que o testemunho de Jeová acredita que Jesus veio cumprir só um papel. Ele é um irmão, entendeu? Porque na descrição, eu posso dizer isso com um pouco mais de veemência, porque eu fui testemunho de Jeová. Então, eu fui também. Também? Eu passei por várias Ah, religiões. também? Ainda não. Ainda não. Mas seguindo o Essa barco. que você não tá legal. Foi, cara, mas então, tipo, não é bem essa explicação que eles dão, mas assim, Jesus, ele veio cumprir um papel, e esse aí que você está falando, aí com base nisso, sem saber do time de Jeová, Jesus tão somente veio para Sabia cumprir dessa. responsabilidade. Então, Jesus não tem a conotação de caminho para a salvação, nessa perspectiva. Ele tem o caminho de informação e vir cumprir o papel. Ele cumpriu o papel perfeito. Existe o dia a celebração da morte de Jesus lá. Isso é muito bom. Quando você entende que o papel dele foi cumprido. Tão somente um semideus cumprindo um papel que o semideus tem que fazer. Tudo bem? Ponto. Utilizou das medidas necessárias para comprovar que ele é um semideus. Tudo bem. Fora das escrituras, você não vê isso nos dias atuais. E é onde eu estou te dizendo que, para que seja um homem dos dias normais, as pessoas criam percalço para dizer assim: isso não acontece porque não estamos em comum acordo com Deus. Verdade. Entendeu? Então você exerce uma desculpa, é mesmo aquela que muito extremista utiliza para atacar outras pessoas em defesa de Deus, como se Deus precisasse de defesa. Não, Jesus não veio para se mostrar Deus. Ele veio para dizer que lá acontecia. E é sempre esse mecanismo de interligar o ser humano com as coisas que há lá. Tudo bem, não tem problema. Dizer que ele era um homem, nenhum homem consegue fazer o que ele fez descrito.
As ligações do que é espiritual, você conhece alguma coisa? O que é de lá de cima? Só ele sabia. Aí interessante que as entidades falavam em tempo dele. Você vê em Ash antes da hora, ele foi premeditado. Não era para exercer a ação que ele fez como julgamento de entidades. Mas ele o fez, mesmo fora da hora, mesmo fora do limite, ele o fez. Ele agiu como humano? Muita gente não conversa nem como entidades. Então, vamos colocar, ele tinha o poder de visão de que é diabo, de que é entidades. Hoje, a gente precisa também de um mecanismo divinal, que é, você tem que ter um dom de discernimento do espírito para saber o que é demônio. Um dom de discernimento do espírito. Por que um homem normal não consegue fazer isso? Precisa de um dom espiritual. Porque É porque é a ligação com Deus, filhote. Verdade. Então, vamos colocar em pauta, Jesus não foi 100% homem, não. Eu não vou entrar nesse debate com você. Mas é aqui está, para o vídeo ser grande mesmo. Vamos deixar para quem está nos assistindo. Vamos fazer o seguinte, Resolver a gente isso. vai continuar esse vídeo aqui no segundo vídeo aí agora, tudo bem? Que a graça e o amor de Deus esteja com todos nós. Amém.